irmãos, pela misericórdia do Senhor, o meu nome é, como eu já falei, Andréa Dias. No mundo eu me chamava Andréa Cardinale, trabalhei muito tempo como modelo. O varão ali me conhece de muitos anos. E trabalhei também depois de muito tempo com o André, meu próprio nome mesmo, André Dias. Eu fui criada dentro do Santa Rosa e ali, no berço evangélico, eu comecei a conhecer o tráfico de drogas. Eu me envolvi com um dos maiores traficantes que tinha ali na época, que era o dono da bomba de fumo, que ele era dono do Bela Vista, do Santa Rosa. Eu me envolvi com ele durante muitos anos e ali eu fiquei com ele. Mas eu lembro que a minha avó, por ela ser uma pessoa temente ao Senhor Jesus, ela sempre orava por mim. E ali, irmãos, pela misericórdia do Senhor, acabei me envolvendo no tráfico de drogas. Fiquei muitos anos com aquele rapaz, a ponto da minha cabeça ficar prêmio ali dentro daquele lugar. E eu tive até que, inclusive, o próprio rapaz, o qual eu era muito apaixonada, pediu a minha cabeça a prêmio. Porque eu virei e falei que eu não queria mais. Depois de muitos anos eu falei que eu não queria mais, pronto, e acabou. Decidi viver minha vida de uma outra forma. E até ele mesmo pediu a minha cabeça. E ali, irmãos, eu tive que me ausentar durante um período dali do bairro onde eu morava. E fui conhecer a Zona Sul, que só o sangue de Jesus. Ali naquele meio termo, ali conhecendo a Zona Sul, acabei conhecendo algumas pessoas que trabalhavam no meio da moda. Acabei conhecendo o filho do grande Otelo, que me apresentou uma outra pessoa que me levou até o Sargentelli. Eu estou resumindo, irmãos, porque é muito longo. Me levou até o Sargentelli, dali eu fui trabalhar como uma das meninas do Sargentelli lá em São Paulo. Fiquei um tempo. Não satisfeita com aquilo, voltei para casa de novo, falei que era aquilo e não queria mais. Voltei, acabei engravidando de um filho que hoje, pela misericórdia, tem 23 anos. Não querendo aquilo também para mim. O que eu fiz? Larguei, abandonei meu filho e fui embora para fora do país, irmãos. Fui lá para fora do país, fiquei lá fora. Voltei para o Brasil de novo. Irmãos, e o diabo, ele não estava satisfeito em fazer nada daquilo. Ele queria mais. E vou dizer, irmãos, terrível coisa, irmão, Satanás, ele toca na vida da gente. Irmãos, e ali pela misericórdia do Senhor, eu conheci tudo que os irmãos possam imaginar, irmãos, do bom e do ruim. Até que um dia eu cheguei e falei, poxa, eu não quero mais isso para mim, porque, poxa, eu era uma pessoa infeliz, mas eu não entendia por que eu era tão infeliz se eu tinha tudo que eu queria. Mas eu falei, não quero. Conheci o pai da minha filha, que hoje, pela misericórdia do Senhor, está ali com 16 anos, juntamente com o noivo dela, me acompanha, minha amiga, minha companheira. E ali o diabo também não satisfeito, irmãos, começou a colocar coisas na minha cabeça para mim poder abandonar a minha casa. Eu acabei largando a minha casa, larguei tudo e peguei minha filha e fui embora. E conheci verdadeiramente a prostituição. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Dos homens mais ricos, mais famosos, de jogadores de futebol, até empresários passaram pela minha vida. Fui uma das mulheres mais conhecidas no mundo da moda. Eu fiz 5 revistas, irmãos. Dentre elas, eu fiz capa da Ele e Ela, que foi uma das revistas que eu mais vendi. Eu fui eleita na época entre as 10 mulheres mais bonitas da revista. Mas Deus sabe como tratar do vaso. Aleluia! Eu quero dizer que Deus sabe como tratar do vaso. Aleluia! Dizia minha mãe que a oração do justo, ela tem muito efeito mesmo depois de morto. Com 33 anos, irmão, eu era uma das mulheres mais ricas de Campo Grande. E ali, irmãos, pela misericórdia do Senhor, numa dessas minhas viagens, ida e volta, trabalhei com o Gugu Liberato fazendo pegadinha com ele, trabalhei com o Sérgio Malandro e fui trabalhando, e a minha vida, e o diabo, irmãos, ele foi me colocando, ele coloca a gente lá no topo, ele coloca a gente no pináculo mais alto, mas quando você está lá em cima, ele fala para você, agora se joga. Porque é isso que o diabo faz com a gente. Irmãos, eu achava que eu estava com uma virose. Ali, irmãos, eu liguei para um casal de amigos meus que fazia na época a minha roupa, porque a minha roupa ela vinha de Goiânia, a minha roupa era, tudo meu vinha de fora, irmãos, nada vinha do Rio de Janeiro. Ali eu já estava em Goiânia, liguei para esse casal e falei para esse casal amigo meu, vem me buscar porque eu estou morrendo. Foi a última palavra que eu lembro de ter
falado, irmãos. Vem me buscar porque eu estou morrendo. Quando eu me dei conta, eu estava dentro de um hospital em coma, dentro de uma UTI. Ou seja, os médicos que falaram para mim que eu estava com uma virose, eu perdi 1/3 e um pulmão inteiro com a virose que eu estava. Eu perdi 1/3 e metade de um pulmão do lado direito por via respiratória, porque eu não conseguia mais respirar. Irmãos, ali eu fiquei internada e os médicos me botaram na sala de reanimação. Quem sabe o que é sala de reanimação aqui, irmãos? Sala de reanimação, para quem não sabe, é quando você morre. Você entra nessa sala e eles dão um choque para você voltar. E eu fui para essa sala, irmãos. Aleluia, Jesus, louvado e exaltado é o teu nome, Senhor. Toda honra e toda glória para ti, Senhor. Isso tudo por desobediência à palavra do Senhor, irmãos. Porque Deus usava vasos falando que via sepultura aberta e eu não dava credibilidade. E ali eu fui para a sala de reanimação, irmãos, e eu ganhando choque, e por meus órgãos todos os meus órgãos pararam. Eu não defecava, eu não urinava, eu não fazia mais nada. Eu usava fralda porque eu tinha que usar. Mas os meus órgãos pararam, ligaram para o Rio de Janeiro com uma menina que tomava conta da minha filha e falaram assim: eu queria que vocês arrumassem um carro para vir buscar o corpo dela, porque nós só estamos esperando o coração dela parar. E ali, irmãos, pela misericórdia do Senhor, eu me recordo de uma cena. Quando eu abri meus olhos no coma, quando eu voltei do coma rápido, eu vi um refletor muito grande. E eu lembro que eu virei para uma pessoa que estava do meu lado e falava para ele: eu estou com muito frio, por favor me cobre porque eu estou com frio. Naquele momento era o espírito da morte que estava passando por mim, irmãos. Porque quem não sabe, o espírito da morte é exatamente esse frio, terrível frio. E o médico virou para o rapaz que estava cuidando de mim e falou assim: cobre ela. E o médico que virou e falou para o rapaz que estava do outro lado, na maca do outro lado, na sala de reanimação: pode colocar ele no chão. Agrada o último pedido dele, porque o varão havia pedido para colocar ele no chão, para sentir o calor do chão. E o médico falou: pode colocar ele no chão. E naquela mesma hora em que eu falei: eu estou com muito frio, e que foi colocado aquele outro varão no chão, o espírito da morte passou por mim, mas não me tocou. Tocou o varão que estava do meu lado, mas não tocou na minha vida, para a honra e glória do Senhor. Ali, irmãos, pela misericórdia do Senhor, começou todo o meu processo, irmãos. Ali começou todo o meu processo. Eu lembro que quando eu voltei daquele coma, quando eu saí daquele coma, que eu entrei dentro do hospital, dentro da sala, o médico com a mão no bolso olhou dentro da minha cara e falou: alguém lá em cima ama muito você. Alguém lá em cima. Tem noção do que é um médico falar isso para você? Alguém lá em cima ama muito você. Ele reconhecer a soberania do Deus Altíssimo. E ali, irmãos, voltei eu para o Rio de Janeiro, sem saúde, gorda, porque todo soro, todo medicamento que eu tomei me inchou de uma tal forma que eu perdi toda a formosura do meu corpo. Aquele dinheiro que eu gastei outrora na Lipo, que eu montei todo o meu corpo para fazer revista, eu perdi tudo. Eu gastei uma fortuna para montar meu corpo. E em pouco tempo eu perdi tudo dentro de uma mesa de um hospital. Eu fiquei gorda, sem dinheiro e sem amigos. Porque como eu não tinha mais corpo, beleza, as pessoas não me davam mais emprego, pastor. As pessoas não me davam mais emprego. E aí começou o meu processo com Jesus. Eu louvo a Deus por isso. Eu lembro que eu ia da casa do meu amigo todos os dias, no mesmo horário, para poder almoçar. Até que um dia ele chegou para mim e falou para mim assim: poxa, você está pensando que na minha casa é pensão? E aí eu cheguei para o rapaz da imobiliária e falei para o rapaz: olha, eu vou sair daqui do apartamento porque eu não tenho mais condições de pagar um apartamento. Voltei eu para Campo Grande, sem dinheiro, sem amigos, sem formosura, sem nome, porque nem nome mais eu tinha, irmãos. E um rapaz alugou uma casa para mim, o qual na frente da casa que eu morava, atrás era um centro de macumba. E eu era obrigada a escutar Tampagira toda noite gritando, dando gargalhada. E eu falava: meu Deus, tenha misericórdia da minha vida. Senhor, o que aconteceu com a minha vida? Eu não sei um dinheiro. E um dia esse rapaz que alugou a casa para mim virou para mim e falou: estou indo na imobiliária pedir a casa porque eu
estou voltando para Juiz de Fora e eu não vou deixar a casa no teu nome. Eu falei, agora eu estou na rua. Porque eu não tenho mais nada, eu não tenho ninguém para me dar mais dinheiro. E aí eu cheguei na imobiliária e conversei com a menina da imobiliária e expliquei para ela. Mas não mais fazendo trabalho, irmãos, como modelo, mas o diabo no mundo, ele te dá astúcia, ele te dá uma inteligência terrível. Conhecedora de todas as pessoas que eu conhecia no mundo de modelo, eu comecei a fazer a famosa cafetização, ou seja, eu fechava programa para as meninas de um valor muito alto e aquilo começou a me render dinheiro em nome novamente. Aleluia, Jesus. E ali, irmãos, eu voltei para o Rio de Janeiro rápido, correndo, sem dinheiro, porque eu trabalhava para poder comer. Eu lembro que uma amiga minha chegou para mim e falou para mim assim: eu queria te convidar para ir numa igreja. E eu gostaria que você fosse comigo. E eu falei para ela, eu vou. Tipo, já não tinha mais nada para perder mesmo, né? Já tinha perdido tudo que eu tinha mesmo. Eu vou lá, vou nessa igreja. Embora era uma igreja muito conhecida, porque minha mãe veio de lá, fui eu nessa igreja. Sentei no banquinho e fiquei ali. E ali Deus usou o vaso para falar terrivelmente no meu coração, irmãos. Parecia que não tinha ninguém dentro da igreja, parecia que o pastor só estava olhando para mim. Terrivelmente começou a falar comigo. E eu falei, Jesus, meu Deus, me ajuda, Senhor. E ali eu fiquei com aquele negócio dentro do meu coração, irmãos. E um belo dia, dessas idas e vindas para o médico, porque eu estou pulando, irmãos, porque o texto é longo. Dessas minhas idas e vindas para o médico me faz um pedido de exame de sangue. E quando eu pego o meu exame de sangue, irmãos, é detectado no meu sangue o vírus HIV. Aleluia, Jesus. Oh, Santo de Israel, Jesus. Ali, irmãos, eu já não estava mais com vírus. Ali eu já estava com a doença HIV. A diferença entre o vírus e HIV é que o vírus, ele permanece muitos anos no teu organismo. E você é capaz de viver anos com essa doença. Com esse vírus, perdão. Mas a doença, você só vive pouco tempo. E eu já estava com a doença HIV. E eu não sabia que era doença HIV. Eu lembro, irmãos, que eu cheguei na congregação até hoje. Hoje, pela misericórdia, eu fui levantada missionária com 230 de imunidade baixa. O médico olhou para mim e falou para mim assim: se você não comer, eu vou ser obrigada a internar você, porque você vai morrer. E eu lembro que eu falei para ele: eu não vou morrer. Porque eu era acusada. Eu falei: eu não vou morrer. Eu não vou morrer, porque o Deus que a minha mãe falava para mim era um Deus vivo. Você vai ter que ser condenada a tomar esses remédios pro resto da tua vida. Eu falei: eu não vou tomar. Eu não vou viver a vida toda tomando esses remédios. E eu lembro que quando eu cheguei dentro da minha casa, minha filha muito nova ainda, sentada na sala, a minha filha teve que amadurecer rápido demais. Minha filha sentada na sala olhou para mim e falou: mãe, o que você tem? Eu falei: mamãe está com AIDS. E ela me abraçou chorando e falou para mim assim: nós vamos superar isso junto, mãe, mas você não vai morrer. Ali, irmãos, pela misericórdia do Senhor, eu tirei todas as forças de onde eu não tinha. Eu lembro que naquela noite que eu cheguei na igreja, Deus usou um varão e falou para o varão o seguinte: que Deus iria me curar. Que Deus iria me curar. Que Deus iria me dar um teto. E o varão me via dentro de uma casa de 2 andares. O varão me via, contemplava eu dentro de uma casa de 2 andares, olhando a casa de cima para baixo. E eu no meu coração: Jesus, eu não tenho dinheiro nem para pagar o aluguel. Como é que eu vou pagar uma casa de 2 andares, Senhor? Mas o diabo não estava satisfeito ainda, irmãos. Como ele não me matou com doença, o que ele fez? No mais alto do patamar, ele me jogou no lodo. Eu comecei a me apaixonar por mulheres. Eu comecei a me envolver com mulheres, irmãos. Porque na prostituição por mulheres. Eu fiquei 4 anos e meio sendo namorada de uma
mulher que morava dentro da minha casa, que era como se fosse um homem. E eu passava de mão dada com ela no meio da rua, e ai de alguém se falasse alguma coisa, irmãos. Porque no mundo, outrora, Deus gosta de valente, hein? Você que é valente no mundo, eu vou falar uma coisa, Deus gosta de valente, hein? Porque eu dava tapa na cara de homem, eu dava tapa na cara de mulher, Deus gosta de gente valente. Porque Deus não chama covarde para fazer a obra dele, irmãos. Deus pegou toda a minha valentia que eu tinha no mundo para hoje e para dentro das cadelas. Botar o dedo na cara dos traficantes e falar para ele, Jesus cura, Jesus salva. Aleluia, porque Jesus está voltando. E ali pela misericórdia do Senhor, irmãos, o meu pastor que hoje eu congrego com ele, sempre me vendo, ele falava para mim assim, ó, Jesus tem uma cadeira para você lá no meu ministério. Tá bom, toda tatuada, toda cheia de piercing. Eu ia dar atenção para um pastor baixinho, gordinho, maluco. Era coisa muito doida na minha cabeça, né? Eu falei para ele, falou para mim, você sabia que esses piercing, essas tatuagens não é de Deus? Eu falei para ele, me prova dentro da Bíblia. Se você me provar isso dentro da Bíblia, eu vou na tua igreja. Na mesma hora ele abriu a Bíblia e me provou dentro da Bíblia. Eu tive que tirar, porque eu também sou mulher de palavra, irmãos. Eu sou mulher de palavra. Eu tirei o piercing, a tatuagem não tinha como tirar, porque tá agarrada na pele, né? Tirei o piercing e fui lá. Minha namorada dentro do carro, do outro lado, e eu dentro da igreja lá, escutando louvazão. Aleluia. Aleluia, mas não queria compromisso, porque eu era assistente de Jesus. Eu só era assistente. Sabe assistente, pastor? Aquele povo que vai na igreja, mas não quer compromisso com Jesus? É aquele povo que está... E como fazia naquela época da mulher? Apertava, a multidão apertava Jesus, mas não queria compromisso com Jesus. Queriam as bênçãos, mas não queriam. Era exatamente assim. E aí, irmãos, pela misericórdia do Senhor, ali, um dia, Deus usou um vaso dentro da igreja. Num sábado, eu tinha feito uma festa GLS num clube, só para o pessoal mesmo entendido, irmãos. Só o pessoal mesmo, só homossexuais, lésbicas mesmo. Eu tinha feito uma festa e tinha galões e galões desse tamanho de cerveja na casa que eu morava. Irmãos, pela misericórdia do Senhor, a varoa levantou com dedo de autoridade de profeta, porque profeta não pode ter medo, não. Ela botou o dedo tanto da minha cara e falou para mim, se o Senhor manda te dizer que se você não consertar a tua vida hoje, você vai descer a sepultura. Foi o suficiente para ela falar, para mim poder levantar a mão e aceitar Jesus. Irmãos, e pela misericórdia do Senhor, uma pessoa que não tinha onde morar, hoje, pela misericórdia do meu Senhor, porque toda a honra, toda a glória do meu Senhor, eu tenho um pequeno sítiozinho que Deus me deu. Se meus irmãos perguntarem para mim como, é Deus. Além do meu sítiozinho que eu moro, eu tenho uma outra casa de 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, que outrora eu pagava aluguel, hoje alguém paga aluguel para mim. Se os irmãos perguntarem como, é Deus. E o mais importante do que todos os bens materiais, hoje, irmãos, quando eu vou ali na Fiocruz, que os médicos pegam meus exames, eles olham e falam, a gente não consegue detectar o vírus no teu sangue. Eu fui curada do vírus HIV. Eu fui curada do vírus HIV, irmãos.